Luzia ouviu o choro quando estava na terceira dezena do terço. Era sexta-feira de dezembro, fim de tarde de 2013, e ela estava sozinha na capela de Nossa Senhora das Dores, como vinha fazendo todos os dias há 6 meses. A igrejinha centenária ficava no alto de um morro na região serrana do Espírito Santo, cercada por mata atlântica densa e silêncio profundo. Luzia tinha 52 anos, era viúva há meio ano, e subia aquela trilha íngreme todo o entardecer para rezar, não por fé renovada, mas porque era o único lugar onde não se sentia completamente perdida. E então, entre uma Ave Maria e outra, ouviu aquilo. Choro de bebê. Fraco, abafado, impossível. Ela parou no meio da oração, os dedos congelados nas contas do rosário. Não podia ser real. A capela estava vazia, sempre estava. Mas o choro continuou, cada vez mais alto, mais desesperado. E Luzia soube, naquele instante, que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Luzia tinha começado a subir à capela todo dia desde que Orlando morreu. O marido tinha falecido 6 meses antes, em junho, de infarto súbito. Estava no quintal da casa deles, consertando a cerca, quando desabou. Morreu antes da ambulância chegar da cidade, que ficava a 40 minutos de estrada de terra. Foi tão rápido que Luzia nem conseguiu se despedir. Um momento ele estava vivo, reclamando do calor, pedindo água fresca. No minuto seguinte estava no chão, imóvel, olhos abertos encarando o céu. 58 anos de vida terminados num segundo. 30 anos de casamento apagados como vela no vento. A dor foi devastadora. Mas o que tornou tudo pior foi a solidão absoluta que veio depois. Luzia e Orlando nunca tiveram filhos. Não por escolha, não por falta de tentativa, não por falta de querer. Luzia engravidou 5 vezes durante os 30 anos de casamento. Perdeu todas. 5 vezes sentiu vida começar dentro dela. 5 vezes aquela vida foi arrancada antes de florescer completamente. Abortos espontâneos que destruíam um pedaço dela cada vez que aconteciam. O primeiro foi aos 24 anos, apenas 1 ano depois de casarem. 3 meses de gestação. Ela tinha começado a sentir o bebê mexer. Pequenos movimentos como borboletas na barriga. Tinha comprado as primeiras roupinhas, um macacãozinho azul, uma mantinha amarela. Tinha começado a sonhar. Pensar em nomes. Imaginar o rosto da criança. Numa manhã acordou com cólicas fortes. Sangramento. Correram para o hospital da cidade. Mas já era tarde. O coração do bebê tinha parado de bater. Fizeram curetagem. Luzia voltou para casa de mãos vazias. O quarto que começara a arrumar ficou fechado por meses. As roupinhas guardadas no fundo do armário. O segundo aborto foi 1 ano depois. 2 meses de gestação. Mal tinha descoberto que estava grávida quando perdeu. Acordou uma noite com dor insuportável. Sangramento intenso. Foi sozinha para o banheiro. Não quis acordar Orlando. Sentou no chão frio e perdeu o bebê ali mesmo. Embrião minúsculo que caberia na palma da mão. Limpou tudo sozinha. Escondeu as evidências. Só contou para Orlando no dia seguinte. Ele chorou com ela, mas Luzia via culpa refletida no rosto dele, como se fosse falha dela, deficiência do corpo dela. O terceiro foi aos 28, 4 anos tentando engravidar de novo. Quando finalmente conseguiu, foram cuidadosos. Luzia ficou de repouso, não fazia esforço, não carregava peso, tomava vitaminas, fazia todas as consultas pré-natais, mas aos 2 meses e meio começou a sangrar. Voltaram ao hospital, mesmo médico da primeira vez. Ele balançou a cabeça com pena. Não tem mais batimento, mais uma curetagem, mais um quarto vazio. O quarto foi aos 35, 7 anos depois do terceiro. Luzia já tinha quase desistido quando descobriu que estava grávida de novo. Dessa vez chegou até 9 semanas. Conseguiram ver o embrião no ultrassom. Coraçãozinho batendo. Luzia permitiu-se ter esperança. Talvez dessa vez. Talvez Deus tivesse ouvido. Mas não. Com 10 semanas perdeu. Mesma história. Sangramento. Dor. Hospital. Curetagem. E o último, o pior de todos, foi aos 42 anos. 13 anos depois do quarto.
Luzia pensava que já tinha passado da idade, que não conseguiria engravidar mais. Quando descobriu, aos 42, foi surpresa, mista com medo. Mas também havia esperança teimosa. Essa gravidez durou mais, 12 semanas, 3 meses completos. Luzia começou a mostrar. A barriguinha crescendo. Ela comprou roupinhas de novo. Montou berço de novo. Dessa vez seria diferente, tinha certeza. Mas na 13ª semana, acordou encharcada de sangue. Hemorragia severa. Orlando dirigiu em desespero até o hospital. Ela perdeu consciência no meio do caminho. Acordou 2 dias depois na UTI. Tinham feito histerectomia parcial de emergência. Removido parte do útero. Salvaram a vida dela, mas qualquer chance de engravidar morreu naquela mesa de cirurgia. Os médicos explicaram depois. Útero bicorno. Malformação congênita rara. As paredes do útero não sustentavam gestações. Era milagre ter chegado até 12 semanas em qualquer das gestações. Chance de levar até o fim era próxima de 0. Luzia ouviu tudo isso e sentiu algo dentro dela morrer junto com os bebês. A possibilidade de maternidade, o sonho de segurar filho nos braços, tudo enterrado. Orlando sempre disse que estava tudo bem, que eles eram suficientes um para o outro, que família não precisa de filhos para ser completa. Ele era homem bom, trabalhava como carpinteiro, fazia móveis sob encomenda para as famílias da região. Nos fins de semana, sentavam juntos na varanda da casa simples de madeira e olhavam as montanhas cobertas de neblina. Conversavam sobre tudo e nada. Riam de piadas bobas. Planejavam reformas que nunca faziam. Era vida simples, mas tinha sentido, porque tinham um ao outro. Mas agora Orlando estava morto e Luzia estava sozinha. Completamente sozinha, de uma forma que nunca imaginou ser possível. Sem marido, sem filhos, sem netos, sem família próxima. Os pais dela tinham morrido anos atrás. Tinha um irmão que morava em São Paulo, mas não falavam há mais de década. Orlando era filho único. Os pais dele já tinham falecido também. Não havia tios, primos próximos, ninguém. Era só ela. A casa de madeira que antes parecia aconchegante, cheia da presença de Orlando, agora era túmulo silencioso. Cada cômodo gritava a ausência dele de forma ensurdecedora. A oficina no quintal, com ferramentas enferrujando sob a chuva. Serrote, plaina, formões. Todas as ferramentas que ele usava para fazer móveis sob encomenda. Agora só juntando pó e teias de aranha. A cadeira de balanço na varanda onde ele sentava toda a tarde para tomar café e olhar as montanhas. Vazia. Apenas balançando com o vento. A cama de casal onde dormiam abraçados há 3 décadas. Agora fria. Luzia dormia encolhida num canto, incapaz de ocupar o espaço todo. O lado de Orlando permanecia intocado. Travesseiro ainda com marca da cabeça dele. Cobertor ainda com cheiro dele, que ia sumindo aos poucos. A cozinha onde faziam refeições juntos. Agora Luzia comia em pé, direto da panela, sem nem sentar à mesa. Para que sentar à mesa sozinha? As roupas dele ainda estavam no armário. Ela não conseguia doar. Às vezes, abraçava as camisas dele, enterrava o rosto no tecido, tentando capturar algum resquício de presença. Mas o cheiro ia embora. A memória ia ficando menos nítida. E isso apavorava Luzia. Ter medo de esquecer o rosto dele, a voz dele, os trejeitos, as manias. Tudo sumindo aos poucos como neblina da manhã. Ela parou de cuidar da casa. Para quê? Não tinha ninguém para impressionar. Ninguém para manter aparências. A horta que antes era orgulho dela, agora crescia selvagem. Mato tomando conta, verduras apodrecendo nos pés, galinhas entrando e destruindo tudo. Ela não ligava. Comia o mínimo, pão velho, queijo duro, café requentado. Emagrecia visivelmente. As roupas ficaram largas. O rosto afundou, olheiras profundas, cabelo grisalho sem cortar. Ela estava se deixando morrer devagar. Não tinha coragem de fazer algo drástico. Mas também não tinha razão para continuar vivendo. Apenas existia. Acordava porque o corpo insistia em acordar. Comia porque o estômago doía. Dormia quando o cansaço vencia. Mas não vivia. Não havia vida.
Só espera. Espera de que um dia o coração simplesmente parasse. Que ela se reunisse com Orlando, com os 5 bebês que perdeu, com todos que tinham partido antes dela. Foi Dona Maria, vizinha de 70 anos que morava trilha abaixo, quem sugeriu que Luzia voltasse a frequentar a capela. Você sempre foi devota, ela disse. Vai lá rezar. Pede força para Nossa Senhora. Luzia não tinha fé forte. Nunca teve. Ia à missa quando o padre visitava, uma vez por mês, mais por costume que por convicção. Mas não tinha mais nada para fazer. Nenhum lugar para ir. Então começou a subir. A capela de Nossa Senhora das Dores ficava 20 minutos de caminhada morro acima. Trilha estreita, pedregosa, íngreme. Construção de 1887, toda de pedra e madeira escura. Paredes grossas, teto de telhas coloniais, janelas altas com vitrais simples, altar de madeira entalhada, bancos de madeira dura que acomodavam talvez 50 pessoas quando cheios. Mas estavam sempre vazios agora. As famílias jovens tinham se mudado para as cidades. Só restavam velhos, e velhos não aguentam subir morro todo dia. O padre vinha uma vez por mês fazer missa. No resto do tempo, a capela ficava abandonada, silenciosa, testemunha de orações que ninguém mais fazia. Luzia subia todo o entardecer. Às 5 da tarde, quando o sol começava a descer atrás das montanhas e a neblina subia dos vales. Caminhava devagar, respirando com dificuldade no trecho mais íngreme. Empurrava a porta pesada de madeira que rangia alto. Entrava na penumbra fresca da capela. Acendia uma vela aos pés da imagem de Nossa Senhora das Dores, escultura antiga de madeira pintada com lágrimas descendo pelo rosto. Se ajoelhava no primeiro banco, tirava o terço do bolso e começava a rezar. Rezava mecanicamente. As palavras saíam sem sentimento. Ave Maria cheia de graça. Pai nosso que estais nos céus. Santa Maria, Mãe de Deus. Eram palavras decoradas, repetidas 1000 vezes, que não significavam nada. Mas o ritual acalmava. O som da própria voz ecoando nas paredes de pedra preenchia o silêncio de forma menos dolorosa que o silêncio da casa vazia. E ali, ajoelhada no banco duro, Luzia conseguia respirar. Conseguia existir por alguns minutos sem sentir o peso esmagador da solidão. Mas naquela sexta-feira de dezembro, algo foi diferente. Luzia estava na 3ª dezena do terço, repetindo as ave-marias no piloto automático quando ouviu. Choro de bebê. Fraco no começo, quase imperceptível, misturado com o som do vento nas árvores lá fora. Ela parou no meio da oração, dedos imóveis nas contas do rosário. Abriu os olhos. Olhou ao redor. A capela estava vazia, como sempre. Bancos vazios, altar vazio, porta fechada. Deve ter imaginado, efeito da solidão, da tristeza, dos remédios para dormir que tomava. Fechou os olhos novamente e continuou rezando. O choro recomeçou, mais alto agora, insistente, impossível de ignorar. Choro de bebê recém-nascido, aquele som agudo e desesperado que corta qualquer outro pensamento. Luzia se levantou do banco, coração disparando. Tem alguém aí? Sua voz ecoou nas paredes. Ninguém respondeu, mas o choro continuou, vindo de algum lugar nos fundos da capela. Ela caminhou devagar entre os bancos vazios, seguindo o som. Passou pelo altar. O choro estava vindo da sacristia. A sacristia era cômodo minúsculo atrás do altar. Porta baixa de madeira maciça que o padre mantinha sempre trancada quando não estava celebrando missa. Mas não estava trancada agora. A maçaneta girou fácil na mão de Luzia. A porta abriu com um rangido alto que ecoou pela capela vazia. O cômodo tinha talvez 3 metros quadrados. Não mais que isso. Paredes de pedra nua, sem janelas, apenas uma lâmpada nua no teto que mal funcionava. Prateleiras velhas de madeira contra as paredes, cheias de paramentos antigos que o padre usava para a missa. Casulas surradas com bordados desbotados, toalhas de altar amareladas pelo tempo e pelo mofo, velas grossas meio derretidas, cálices de prata embaçados, cheiro intenso no ar, mofo profundo, cera de vela velha, incenso rançoso,
madeira úmida, cheiro de lugar fechado há muito tempo sem ventilação adequada. A lâmpada piscava, iluminação fraca e instável criando sombras que se moviam nas paredes. E lá, no canto mais escuro do cômodo, no chão frio de pedra irregular, estava uma caixa de papelão. Caixa comum marrom, daquelas que supermercados usam para transportar produtos, abas dobradas para fora. Dentro dela, Luzia conseguia ver tecido, algo se movendo, e o choro continuava, mais alto agora, mais urgente, mais desesperado. Luzia se aproximou devagar, cada passo pesado, as pernas tremendo tanto que mal conseguia se manter em pé. Coração batendo tão rápido que parecia querer sair do peito, mãos suando frio. Ela sabia, antes mesmo de olhar direito, o que ia encontrar. Mas a mente recusava aceitar. Não podia ser. Não fazia sentido. Olhou dentro da caixa e congelou. Havia um bebê ali, recém-nascido. Pequeno demais, frágil demais, enrolado em toalhas velhas que Luzia reconheceu. Eram as toalhas de altar, as mesmas que ficavam nas prateleiras da sacristia. Brancas originalmente, agora amareladas e manchadas. Alguém tinha pegado essas toalhas e enrolado a bebê nelas. A criança era menina. Luzia viu pela fralda improvisada feita com pedaços de pano branco. Pele morena, cabelo preto e molhado. Não mais que 2, 3 dias de vida, talvez menos. O cordão umbilical ainda estava preso na barriguinha minúscula, amarrado com linha grossa, do tipo que se usa para costura pesada, linha verde musgo. O coto estava escuro, quase preto, ressecado, com cara de infecção começando. Precisava de cuidados médicos urgentes. A bebê chorava com toda a força dos pulmões minúsculos. O corpinho inteiro se contraía com cada grito. O rostinho estava completamente vermelho, quase roxo, contorcido numa expressão de dor e desespero que partia o coração. Os olhinhos estavam fechados com força, enrugados, os punhinhos cerrados, tão pequenos que pareciam boneca. As pernas dobradas contra o corpo, chutando o ar numa tentativa instintiva de se proteger, e estava com frio. A pele era gelo ao toque, lábios azulados, tremendo, hipotermia óbvia. A sacristia era gelada, pedra fria, sem aquecimento, sem isolamento. A bebê devia estar ali há horas, talvez mais. Quanto tempo? Quando foi deixada? Por quem? Como? Luzia não conseguiu processar o que estava vendo. Como havia um bebê na sacristia? Quem tinha deixado ali? Quando? Ela estava na capela há pelo menos meia hora. Não ouviu ninguém entrar. A porta principal range alto demais para alguém abrir sem ser ouvido. E a trilha até a capela é longa, íngreme, visível de longe. Ninguém subiria sem ela ver. Como aquele bebê chegou ali? As perguntas explodiam na cabeça dela, mas o choro da bebê era urgente demais para filosofar. Luzia se agachou, pegou a criança no colo com cuidado. A bebê era tão leve que parecia não pesar nada, tão pequena que cabia em um braço só. E estava gelada. A pele fria demais. Luzia puxou a criança contra o próprio peito, tentando aquecer com o calor do corpo. Abriu o casaco e colocou a bebê dentro, contra a blusa. A criança se acalmou um pouco ao sentir o calor. O choro diminuiu. Virou choramingo baixo. Depois silêncio cansado. Luzia saiu da sacristia quase correndo. Atravessou a capela, empurrou a porta pesada, desceu a trilha em velocidade perigosa, segurando a bebê com um braço e se apoiando em árvores com o outro. O sol já estava se pondo. A neblina subia rápido dos vales. Em 15 minutos, chegou à casa de Dona Maria, que ficava na beira da trilha. Bateu na porta com desespero. Dona Maria, abre, pelo amor de Deus. Dona Maria abriu a porta, assustada. Luzia, o que aconteceu? Você tá... Achei um bebê na capela, Luzia disse, a voz saindo aos pedaços. Na sacristia. Numa caixa. Sozinha. Não sei de onde veio. Não sei quem deixou. Dona Maria arregalou os olhos. Chamou o marido. Chamou a filha. Em minutos tinha 4 vizinhos na casa pequena, todos olhando para o bebê que Luzia segurava. A criança tinha voltado a chorar,
mais fraco agora, quase sem força. Dona Maria, que criou 6 filhos, pegou a bebê e examinou. Essa menina tem no máximo 3 dias de vida, ela disse. Olha o cordão. Foi cortado sem técnica nenhuma, amarrado com linha de costura. Não nasceu em hospital. E ela está desidratada. Olha a boca seca. Precisa de leite urgente. E médico. Seu Joaquim, marido de Dona Maria, pegou o telefone velho de disco. Ligou para a polícia na cidade. Meia hora depois, o delegado Carvalho chegou num jipe velho, acompanhado de uma policial. Subiram todos juntos até a capela. O delegado examinou a sacristia com lanterna. A caixa ainda estava lá, as toalhas sujas, nenhuma outra pista. Ele procurou impressões digitais nas portas, na caixa, nas prateleiras. Nada utilizável. Desceram e o delegado fez perguntas. A senhora estava sozinha na capela? Estava, como sempre. Não viu ninguém subir a trilha? Ninguém. E a trilha é comprida. Dá para ver quem sobe de longe. Não ouviu a porta abrir? Não. Eu estava rezando. Concentrada. Mas aquela porta range alto. Se alguém tivesse aberto, eu teria ouvido. Quanto tempo a senhora estava lá quando ouviu o choro? Meia hora. Talvez mais. O delegado fez anotações. Não faz sentido. Como alguém subiu, entrou, deixou um bebê e saiu sem a senhora ver ou ouvir? Luzia não tinha resposta. Apenas segurava a bebê embrulhada no casaco, sentindo o corpinho frágil respirar contra o peito. Levaram a bebê para o hospital na cidade. 40 minutos de estrada. A médica de plantão examinou. Menina. Aproximadamente 72 horas de vida. Nascimento domiciliar mal feito, desidratação moderada, hipotermia leve. Mas fora isso, saudável. Colocaram a bebê em incubadora. Deram soro, leite especial. Luzia ficou ao lado da incubadora a noite toda, observando aquela criaturinha minúscula dormir. De manhã, a assistente social chegou, mulher de uns 40 anos, com pasta cheia de papéis e expressão cansada. Sentou com Luzia numa sala reservada do hospital. A polícia está investigando, ela disse. Mas até agora nada. Nenhuma mulher grávida desaparecida, nenhum registro de parto recente, nenhuma denúncia. Vamos ter que levar a bebê para o abrigo em Vitória até resolvermos a situação. Não, Luzia disse, a palavra saindo antes que pudesse pensar. Ela fica comigo. A assistente social ergueu as sobrancelhas. Como assim? Eu achei ela. Na capela. Ela fica comigo até acharem a mãe. A senhora mora sozinha? Moro. Sou viúva. Tem renda? Tenho pensão do meu marido. E vendo verduras da horta. A casa está em condições? Está. Casa boa, limpa, com espaço. A assistente social estudou Luzia por um longo momento. A senhora tem certeza? Cuidar de recém-nascido é trabalho difícil, especialmente sozinha. Tenho certeza, Luzia disse com firmeza que não sentia há meses. Eu tenho casa, tenho comida, tenho tempo e tenho coração. É o suficiente. A assistente social suspirou. Fez mais anotações. Vou precisar fazer avaliação domiciliar, ver a casa, conversar com vizinhos. Se tudo estiver adequado, posso autorizar guarda temporária, mas vai ser provisório. Se aparecer a mãe biológica, a bebê volta para ela. Entendido? Entendido, Luzia disse. 2 dias depois, a assistente social visitou a casa de Luzia. Era construção simples de madeira, 3 cômodos, na beira da estrada de terra. Pintura descascada, mas estrutura sólida. Telhado bom, quintal com horta, galinheiro nos fundos. Dentro a casa estava limpa. Móveis velhos, mas bem cuidados. Cozinha com fogão a lenha. Quarto pequeno com cama de casal, onde Luzia dormia. Outro quarto vazio, usado como depósito. A assistente social conversou com Dona Maria e outros vizinhos. Todos falaram bem de Luzia. Mulher trabalhadora, honesta, religiosa. Sofreu muito com a morte do marido. Não tem vícios, não tem dívidas. Cuida da casa sozinha. A assistente social deu parecer favorável. Guarda temporária autorizada. Luzia trouxe a bebê para casa numa tarde nublada de dezembro. As vizinhas estavam esperando. Dona Maria trouxe berço velho que guardava no sótão.
Dona Conceição trouxe roupinhas da neta. Dona Rosa trouxe fraldas de pano e latas de leite. Entraram na casa e montaram tudo. Limparam o quarto vazio. Colocaram o berço perto da janela. Penduraram o mosquiteiro. Arrumaram as roupinhas na cômoda. Essa casa precisa de vida, Dona Maria disse, ajeitando o lençol do berço. E agora vai ter. Luzia olhou para aquelas mulheres que mal conhecia transformando sua casa em lar para uma criança que não era dela. Sentiu lágrimas queimarem. Não conseguiu falar. Apenas agradeceu com aceno de cabeça. A bebê dormiu no quarto naquela primeira noite. Luzia ficou acordada ao lado do berço, observando cada respiração, com medo de que a criança simplesmente desaparecesse da mesma forma misteriosa que aparecera. Mas ela continuou ali, real, viva, respirando fundo. Luzia começou a chamar a bebê de Dolores, por ter sido encontrada na capela de Nossa Senhora das Dores, e porque, de certa forma, a dor de Luzia estava sendo transformada em algo novo. Os dias seguintes foram um aprendizado intenso que Luzia nunca imaginou que teria na vida. 52 anos, além da idade que a maioria das mulheres tem bebês. E aqui estava ela, aprendendo a cuidar de recém-nascido. Ela não sabia absolutamente nada sobre bebês. Como poderia saber? Nunca tinha cuidado de um. Nunca tinha segurado o recém-nascido antes de encontrar Dolores na sacristia. As 5 gestações que teve nunca passaram do primeiro trimestre. Nunca chegou perto de ter bebê nos braços. Nunca preparou mamadeira. Nunca trocou fralda. Nunca deu banho. Tudo era completamente novo, assustador, mas também estranhamente natural. Como se parte dela sempre soubesse. Como se o corpo dela reconhecesse o que fazer, mesmo que mente não soubesse. Dona Maria se tornou salvadora de Luzia naqueles primeiros dias. Aparecia na casa 3 vezes por dia sem falta. De manhã cedo, às 6, antes mesmo do sol nascer completamente. Trazia leite fresco das próprias vacas. Ensinava como ferver, como esfriar até a temperatura certa, como testar no pulso antes de dar para beber. Mostrava o ângulo certo de segurar Dolores para não engasgar. Cabeça elevada, mamadeira inclinada para não entrar ar. Pequenos goles, paciência. Ensinava como fazer a bebê arrotar depois de mamar. Segurar ela ereta contra o ombro. Dar palmadinhas leves nas costas. Esperar o arroto. Não deitar antes de arrotar se não engasga. Voltava no meio da tarde, por volta das 2, 3 horas, para supervisionar o banho. Mostrava como preparar a bacia com água morna, como testar a temperatura com o cotovelo, que é mais sensível que as mãos, como usar sabonete neutro, como segurar a cabecinha com firmeza, mas delicadeza, como lavar as dobrinhas atrás das orelhas, no pescoço, nas coxas, como secar bem para não criar assaduras, como passar óleo de amêndoas na pele delicada, e voltava à noite antes de Luzia dormir, por volta das 9, 10 horas, para ajudar com a última mamadeira do dia, para verificar se estava tudo bem, para dar apoio emocional, para lembrar Luzia que estava fazendo bom trabalho, que Dolores estava saudável, que ela conseguia. Dona Conceição, vizinha mais jovem com 3 filhos crescidos, trouxe roupinhas que guardava das netas, macacõezinhos de algodão macio, pijaminhas com pezinhos, bodes brancos, meinhas minúsculas que cabiam na palma da mão, toquinhas coloridas, babadores, mantas, tudo lavado, passado, cheirando a sabão de coco. Ela ensinou Luzia a trocar fralda de pano. Processo trabalhoso, tirar a fralda suja, limpar o bebê com algodão e água morna, passar pomada para a assadura, dobrar a fralda limpa no formato certo, colocar sem apertar muito, mas também sem deixar folga demais, prender com alfinete de segurança sem furar a bebê, lavar as fraldas sujas, ferver para esterilizar, secar no sol, passar com ferro quente para matar bactérias. Dona Rosa, a mais velha das vizinhas com quase 80 anos, trouxe latas de leite em pó que comprou com dinheiro do próprio bolso, fraldas descartáveis para emergências, lenços umedecidos, pomada para assadura, termômetro, conta-gotas para remédio, tudo que um bebê precisava. Ela ensinava Luzia a observar os sinais. Choro tem linguagem própria.
Choro de fome é ritmado, insistente, vai aumentando até a bebê ficar vermelha. Choro de fralda suja é intermitente, mais reclamação que desespero. Choro de sono é choroso, manhoso, com a bebê esfregando os olhos. Choro de cólica é agudo, com a bebê encolhendo as perninhas, ficando dura. Choro de dor é diferente de todos. Alto, sem parar, inconsolável. Luzia absorvia tudo com concentração total de aluna dedicada. Fazia anotações detalhadas num caderno velho que achou numa gaveta. Horários das mamadeiras: 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite, 3 da madrugada. Quantidade de leite em cada mamada. Começou com 30 mililitros, foi aumentando aos poucos. 50, 70, 90. Quantas fraldas sujava por dia? 8, 10, 12. Normal para recém-nascido. Padrões de sono. Dormia 2 horas, acordava. Dormia 1 hora, acordava. Raramente mais que 3 horas seguidas. Evacuações, cor, consistência, tudo anotado. Ela tratava aquilo como trabalho sagrado, como missão divina, como coisa mais importante que já fez na vida. Por que era? A casa que antes ecoava silêncio de morte, agora tinha sons de vida. Choro de bebê às 3 da madrugada, barulho de água fervendo para a mamadeira, som de roupa sendo lavada no tanque, Dolores chorando pedindo colo, Luzia cantarolando canções de ninar que nem sabia que conhecia, panelas na cozinha, porta abrindo e fechando, vizinhas conversando, risadas, vida, movimento, propósito. Dolores cresceu rápido naquelas primeiras semanas que se transformaram em meses. Luzia documentava tudo com obsessão maternal. Na segunda semana, a bebê já tinha recuperado o peso que perdeu nos primeiros dias. Fenômeno normal. Bebês perdem até 10% do peso ao nascer. Depois ganham de volta. Dolores ganhou 200 gramas. As bochechas começaram a ficar redondinhas. As pernas ganharam suas primeiras dobrinhas. Os bracinhos ficaram mais fofinhos. A pele que era pálida e meio amarelada nos primeiros dias, sinal de icterícia leve que o médico disse ser normal, ganhou cor rosada saudável. Na terceira semana, algo mudou. Dolores começou a fixar o olhar. Antes, os olhos apenas vagavam sem foco. Mas agora, ela olhava. Olhava para o rosto de Luzia quando estava mamando. Seguia com os olhinhos escuros quando Luzia se movia pelo quarto. Virava a cabecinha na direção da voz de Luzia. Era reconhecimento primitivo, instintivo. A bebê estava começando a saber quem era a mãe. No primeiro mês aconteceu o primeiro sorriso. Luzia lembra exatamente quando foi. Estava trocando a fralda de Dolores numa manhã de janeiro. Sol entrando pela janela, calor começando a apertar. Ela fazia gracinhas enquanto limpava. Fazia vozes bobas, caretas. Cantarolava uma música que Orlando costumava cantar quando estava trabalhando na oficina. Música antiga de rádio que ela nem lembrava que conhecia. E Dolores sorriu. Não foi reflexo. Não foi apenas contração muscular que bebês fazem dormindo. Foi sorriso real. Intencional. Os olhinhos se iluminaram. A boca se abriu mostrando gengivas rosadas. Um sorriso pequeno, rápido, mas absolutamente real. Luzia parou no meio do movimento. Fralda na mão. Olhou para aquele sorriso e desabou, chorando e rindo ao mesmo tempo, soluçando. Pela primeira vez em 6 meses, desde que Orlando morreu, ela chorou de alegria pura. Não de tristeza, não de luto, de alegria, de gratidão, de amor. Aos 2 meses, Dolores já sorria regularmente. Sorria quando Luzia aparecia. Sorria durante o banho quando a água morna tocava a pele. Sorria depois de mamar, barriguinha cheia, satisfeita. Começou a fazer sons também. Não eram palavras, eram apenas vogais. A, o I. Mas eram sons intencionais. Tentativas de comunicação. Luzia conversava de volta como se Dolores entendesse. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Tá com fome? Vamos tomar banho? Dolores olhava. Ouvia. Às vezes respondia com seus próprios sons,
Conversas primitivas, mas reais. Aos 3 meses, o desenvolvimento explodiu. Dolores descobriu as próprias mãos. Ficava minutos olhando para elas, abrindo e fechando os dedinhos, levando até a boca, chupando, descobrindo o próprio corpo. Começou a segurar objetos. Luzia dava chocalhos simples. Dolores segurava, balançava, ouvia o som, sorria. Começou a reconhecer Luzia de forma óbvia. Chorava quando ela saía de vista, mesmo que por segundos. Acalmava quando voltava. Sorria quando ela aparecia. Esticava os bracinhos pedindo colo. Movimento instintivo, mas claro. Pega eu. Me segura. Não me deixa. Luzia sentia vínculo crescendo. Não era apenas responsabilidade. Era amor. Amor maternal profundo que ela pensou que nunca sentiria. Aos 4 meses, Dolores era bebê completamente diferente da criaturinha quase morta que Luzia encontrou na sacristia. Gordinha, saudável, olhos brilhantes e curiosos, sorria para todo mundo. Gargalhava quando Luzia fazia coisas engraçadas. Jogava objetos no chão para ver Luzia pegar. Jogo que nunca cansava. Começou a tentar rolar. Colocavam ela de barriga para cima. Ela tentava virar. Não conseguia ainda. Mas tentava. Esforço visível. Aos 5 meses conseguiu. Rolou de barriga para cima para barriga para baixo. Depois de barriga para baixo para barriga para cima. Gritinho de vitória. Luzia aplaudiu como se fosse conquista olímpica. Aos 6 meses, Dolores sentava com apoio. Costas ainda não sustentavam sozinhas, mas com almofadas dos lados, conseguia ficar sentada. Via o mundo de perspectiva nova. Alcançava brinquedos. Levava tudo à boca. Fase oral que duraria meses. Começou a comer papinha. Luzia fazia com legumes da horta que voltou a cuidar. Cenoura, batata, abóbora, chuchu. Tudo cozido, amassado. Dolores fazia caretas. Cuspia. Mas aos poucos aceitava. Comida era aventura nova. Enquanto Dolores crescia e se desenvolvia, a investigação da polícia acontecia em paralelo, mas não avançava. O delegado Carvalho era homem metódico, não gostava de casos sem solução. Aparecia na casa de Luzia toda semana, sempre com caderninho, sempre com perguntas novas. Tinha feito trabalho extenso, entrevistou todas as mulheres grávidas da região nos últimos 6 meses, fez lista completa. A região serrana do Espírito Santo tinha comunidades pequenas, espalhadas pelas montanhas. Todo mundo conhecia todo mundo. Gravidez não era segredo. Ele verificou os registros do posto de saúde mais próximo, que ficava a meia hora de distância. Consultou as agentes comunitárias que faziam visitas domiciliares mensais. Conversou com as parteiras tradicionais que ainda atendiam nas áreas mais isoladas, onde mulheres preferiam parir em casa. Ampliou a busca para cidades vizinhas. Foi até Vitória, a capital, verificar hospitais maiores. Nada. Absolutamente nada. Nenhuma mulher tinha desaparecido. Nenhuma gravidez não documentada. Nenhum bebê sumido de maternidade. Nenhuma denúncia de sequestro ou desaparecimento. Visitou a capela várias vezes. Subiu a trilha em diferentes horários, tentando entender como alguém poderia subir sem ser visto. A trilha era longa, 20 minutos de caminhada. Íngreme, visível de longe. Luzia estava na capela. A porta range alto quando abre. Como alguém entrou, deixou um bebê e saiu sem ela perceber? Não fazia sentido lógico. Ele considerou possibilidades mais sinistras. Tráfico de bebês, redes criminosas. Mas não havia evidência. Nenhuma rede conhecida operando na região. Nenhum caso similar. Nenhum padrão. Dolores simplesmente não existia nos registros oficiais. Não tinha certidão de nascimento. Não tinha registro hospitalar. Não tinha origem documentada. Era fantasma burocrático. Apareceu do nada numa sacristia de capela isolada. O delegado até consultou especialistas em crimes contra crianças. Ninguém tinha explicação. Enquanto a polícia investigava sem sucesso, as vizinhas criavam teorias próprias. Dona Terezinha, mulher de 65 anos que morava mais perto da capela,
Tinha convicção absoluta. Era milagre de Nossa Senhora. Ela contava para quem quisesse ouvir. Luzia estava rezando, pedindo ajuda, pedindo sentido para a vida. Nossa Senhora ouviu, mandou a bebê, direto do céu. Explicação divina. Não precisava ser lógica. Fé não precisa de lógica. Seu Pedro, que frequentava centro espírita na cidade, tinha teoria diferente. Reencarnação. Espírito escolhendo renascer, escolhendo a mãe. Dolores era espírito antigo que tinha conexão com Luzia de vidas passadas. Por isso, apareceu especificamente para ela. Karma sendo cumprido. Dívida espiritual sendo paga. Dona Glória, mais cética e prática, achava que era crime escondido. Alguma mãe jovem, adolescente talvez, com medo da família, com vergonha, que pariu escondida, que abandonou o bebê em lugar onde sabia que seria encontrado. Capela era escolha intencional, lugar sagrado, onde pessoas iam, onde a bebê não morreria sozinha. Crime de desespero, não de crueldade. Seu Mário, evangélico fervoroso, discordava de todos. Não era milagre católico, não era espiritismo. Era Deus testando, provando a fé de Luzia, vendo se ela tinha coração de mãe, se merecia ser abençoada. Deus trabalha de formas misteriosas, coloca provações, vê como reagimos. Luzia passou no teste. Por isso ficou com a bebê. As pessoas começaram a murmurar. Dona Terezinha, que morava perto da capela e era muito religiosa, dizia que era milagre. Nossa Senhora tinha ouvido as orações de Luzia e mandado a bebê. Seu Pedro, que era espírita, achava que era espírito tentando renascer, escolhendo a mãe certa. Dona Glória, mais cética, achava que era crime. Alguma mãe jovem que abandonou por medo ou vergonha. Luzia ouvia as teorias e não ligava. Não importava como Dolores chegou. Importava que estava ali, crescendo, saudável, precisando de cuidados. E Luzia tinha todo o tempo do mundo para dar esses cuidados. Pela primeira vez desde que Orlando morreu, ela tinha razão para acordar de manhã. Tinha propósito. A casa vazia se encheu de sentido. Aos 3 meses, Dolores já reconhecia Luzia. Chorava quando ela saía de vista. Sorria quando ela aparecia. Esticava os bracinhos pedindo colo. Ria com os joguinhos bobos. Era vínculo real. Conexão profunda. Luzia não tinha dado à luz aquela criança, mas era mãe dela em todos os sentidos que importavam. Aos 5 meses, a assistente social voltou. Sentou com Luzia na varanda, enquanto Dolores dormia no berço. "Tenho novidades", ela disse. "A investigação está sendo oficialmente encerrada. Não achamos nada, nenhuma pista, nenhum indício. O caso vai para o juizado agora. Dolores vai entrar no sistema de adoção como bebê abandonada sem identificação." Luzia sentiu o coração apertar. E o que isso significa para mim? Significa que a senhora, como guardadora temporária, tem prioridade no processo de adoção. Se quiser adotar, o juiz provavelmente vai deferir. Dado que a senhora cuidou dela desde o primeiro dia, que Dolores está saudável e claramente amada. "Eu quero", Luzia disse sem hesitar. "Eu quero adotar ela." A assistente social sorriu. "Então vamos começar o processo. Vai ter avaliações, entrevistas, visitas. Mas a senhora já passou por tudo isso. Vai ser mais rápido." "Quanto tempo?" "Uns 6 meses. Talvez menos." Luzia respirou fundo. 6 meses parecia eternidade. Mas ela podia esperar. Tinha esperado a vida inteira para ser mãe. O processo foi longo, mas menos doloroso que Luzia temia. A assistente social voltou várias vezes. Fez avaliações. Conversou com vizinhos. Verificou a saúde de Dolores. Tudo estava perfeito. A bebê crescia bem. Estava no peso ideal. Vacinada. Sem problemas de saúde. E o vínculo com Luzia era óbvio. Qualquer um que visse as duas juntas sabia que eram mãe e filha. O juiz marcou audiência para agosto de 2014, quase 8 meses depois de Luzia encontrar Dolores na capela. Ela compareceu ao fórum na cidade, vestida com a roupa melhor que tinha. Dolores estava com 8 meses, gordinha, saudável, nos braços de Luzia.
A assistente social deu parecer favorável. O delegado confirmou que não havia nenhuma denúncia de desaparecimento, nenhuma mãe procurando. O juiz analisou os documentos, olhou para Luzia, olhou para Dolores e deferiu a adoção. Dolores oficialmente se tornou filha de Luzia, com certidão de nascimento nova. Nome completo, filiação legal. Luzia saiu do fórum chorando. Dona Maria e as outras vizinhas estavam esperando na porta. Fizeram festa naquela noite. Bolo, doces, música, comemorando a família que nasceu de oração respondida. Dolores cresceu na casa de madeira na beira da estrada. Aprendeu a engatinhar no chão de tábuas corridas. Aprendeu a andar segurando na mão de Luzia. Aprendeu a falar chamando Luzia de mãe. Era criança feliz, risonha, curiosa. Aos 2 anos, já ajudava Luzia na horta. Regava as plantas com regador pequeno, colhia tomates, espantava galinhas. A casa que antes era túmulo silencioso agora era lar barulhento. Luzia voltou a subir a capela, mas não mais sozinha. Levava Dolores. Subiam a trilha devagar, a menina tagarelando sem parar, apontando para passarinhos, flores, borboletas. Entravam na capela de mãos dadas. Luzia acendia a vela, se ajoelhava e agradecia. Não pedia mais nada, apenas agradecia. Aos 4 anos, Dolores começou a fazer perguntas. Mãe, por que todo mundo diz que eu nasci na igreja? Luzia estava penteando os cabelos cacheados da filha na varanda. Olhou para aqueles olhos curiosos e decidiu contar a verdade. Não com todos os detalhes, mas o suficiente. Você não nasceu na igreja, meu amor, mas foi lá que Deus te colocou nos meus braços. Eu estava rezando, pedindo para ele me dar um motivo para continuar vivendo. E ele te mandou. Dolores processou aquilo com lógica de criança. Mas Deus não devia ter me mandado para minha mãe de verdade? Luzia sentiu a pergunta cortar, mas respirou fundo. Puxou a filha para o colo. Eu sou sua mãe de verdade, meu amor. Não sou a que te deu à luz, mas sou a que Deus escolheu para te criar. E te amo mais que tudo neste mundo. Dolores abraçou o pescoço de Luzia. Eu também te amo, mãe. A história se espalhou pela região serrana. A viúva estéril que encontrou o bebê na capela. As pessoas contavam com reverência, como lenda moderna, milagre acontecido em 2013. Mas Luzia sempre corrigia quando ouvia alguém contar. Não foi eu que achei ela. Foi ela que me achou. Eu estava lá pedindo para Deus me tirar da solidão. Ele não me tirou da solidão. Me deu companhia. Eu pedi sentido para minha vida. Ele não me deu resposta em palavras. Me deu uma criança para criar. Dolores cresceu ouvindo a história. Aos 6 anos entendeu melhor. Aos 8 fez perguntas mais profundas. Quem é minha outra mãe? Por que ela me deixou? Luzia respondia com honestidade. Não sei, meu amor. Nunca descobriram. Mas sei que ela te deixou num lugar onde sabia que seria encontrada. Num lugar sagrado. Ela te amou o suficiente para te dar chance de vida melhor. Aos 10 anos, Dolores quis conhecer a capela. Luzia levou numa tarde de dezembro, quase na mesma hora em que tinha encontrado a bebê anos antes. Subiram a trilha juntas. Entraram na capela vazia. Luzia mostrou o banco onde estava rezando. Mostrou a sacristia, o lugar onde a caixa estava. Dolores ficou em silêncio por um longo tempo, olhando ao redor. Foi aqui que minha vida começou, ela disse finalmente. Luzia corrigiu suavemente. Sua vida começou antes, meu amor. Mas foi aqui que nossas vidas se juntaram. Elas se ajoelharam juntas no primeiro banco. Luzia rezou o terço como fazia há anos. Dolores rezou junto, tropeçando nas palavras, mas tentando. Quando terminaram, acenderam uma vela. Agradeceram juntas. A vida continuou simples, mas cheia. Luzia envelhecia devagar, o cabelo ficando grisalho, as mãos mais enrugadas, mas tinha energia que não tinha antes, energia que vinha de ter propósito, de ter alguém para cuidar, de ter razão para acordar todo dia. Dolores crescia forte, inteligente, cheia de vida. Ajudava na horta. Ia bem na escola, tinha amigos, sonhava com o futuro. Aos 58 anos, 6 anos depois de encontrar Dolores, Luzia finalmente conseguiu falar sobre Orlando sem chorar. Contava histórias dele para Dolores.
como era trabalhador, como fazia móveis bonitos, como cuidava dela, como teria amado ser avô, mesmo que não fosse avô de sangue. Dolores ouvia com atenção. Criava a imagem mental do homem que nunca conheceu, mas que teria sido seu avô. Uma tarde, Dolores perguntou: Mãe, você acha que o vovô Orlando mandou eu para você? Luzia pensou na pergunta. Olhou para as montanhas cobertas de neblina. Sorriu. Não sei, meu amor, mas sei que ele teria ficado muito feliz de te conhecer. E sei que ele está orgulhoso de nós duas, onde quer que esteja. A capela continuou sendo lugar especial para elas. Subiam juntas toda sexta-feira, quando Dolores não tinha aula. Às vezes encontravam outras pessoas rezando. Às vezes estavam sozinhas, mas sempre acendiam vela, sempre agradeciam. E Luzia sempre lembrava daquela sexta-feira de dezembro, quando sua vida mudou, quando ouviu choro impossível entre orações mecânicas, quando encontrou resposta que não sabia que estava procurando. Anos depois, quando Dolores tinha 15 anos e estava estudando para vestibular, ela escreveu redação sobre família. Terminou com frase que fez Luzia chorar. Família não é só quem te dá vida, é quem te ensina a viver. Minha mãe não me gerou, mas me criou, e isso é tudo que importa. Luzia guardou aquela redação numa gaveta junto com certidão de adoção, fotos de Dolores bebê e o terço que estava rezando naquela tarde. Eram relíquias de vida que quase desistiu de viver. Prova de que milagres acontecem. Não sempre do jeito que esperamos. Não sempre com anjos e trombetas. Às vezes milagres chegam chorando numa caixa de papelão. Às vezes chegam quando estamos ajoelhados, rezando por morte, e Deus responde com vida. A casa de madeira na beira da estrada, que Luzia comprou com Orlando quando eram jovens, que virou túmulo quando ele morreu, se transformou em lar novamente, não da forma que ela imaginou, não com os filhos biológicos que nunca conseguiu ter, mas com a filha que Deus colocou nos braços dela numa tarde de dezembro. E Luzia aprendeu que, às vezes, a resposta para nossas orações não é tirar a dor, é dar sentido a ela, não é preencher o vazio, é transformá-lo em espaço para algo novo crescer. Se você acredita que milagres acontecem nos momentos mais improváveis, se você acredita que família é construída com amor, não apenas com sangue, se você acredita que Deus responde orações, mesmo quando achamos que Ele não está ouvindo, então se inscreva no canal, comente qual parte mais tocou você e compartilhe com alguém que precisa acreditar que a vida pode mudar quando menos esperamos. Porque todos nós, em algum momento, somos como Luzia, ajoelhados, rezando no escuro, pedindo por respostas. E às vezes, quando paramos de falar e começamos a ouvir, descobrimos que a resposta já estava lá, esperando para ser encontrada.